Vamos para a nossa aula de História e cada um de vocês irá abrir o livro na página 23, onde iremos resolver o bloco de atividade da página 23, 24 até a página 25. Então, use o que aprendeu. Eu tenho aí o primeiro, tá certo? Já aqui, no segundo, sabemos que os povos indígenas, assim como todos os outros povos, têm sua história própria. Em sua opinião, a cultura e o modo de viver dos indígenas se transformaram ao longo do tempo? Discuta com seus colegas e professor. Como a gente não está na sala de aula, você pode escrever só sua opinião aqui, tá certo? É uma resposta pessoal. Cada um irá fazer a sua. O terceiro, reflita sobre o que aconteceu com as culturas indígenas após a chegada dos portugueses ao território que hoje corresponde ao Brasil. Resistem às suas conclusões a seguir. É uma resposta pessoal, tá certo? Vocês respondem aqui abaixo. O quarto, por que o trabalho dos indígenas foi vantajoso para os portugueses no início da colonização do território? Então, você vai colocar aqui, porque o trabalho dos indígenas foi vantajoso. Para eles tiveram vantagens de quê? Na opinião de vocês. Na página 24, você irá observar os 2 mapas do Brasil com a distribuição dos povos indígenas no território brasileiro em 1500 e na atualidade. Então, eu tenho aqui os 2 mapas, tem aqui a legenda, onde vocês vão prestar atenção. Na letra A, compare os 2 mapas e identifique os territórios que eram ocupados pelos povos indígenas em 1500 e as regiões que são ocupadas por esse povo na atualidade. Na letra B, o que é possível concluir sobre as transformações na situação dos povos indígenas ao longo do tempo, após a chegada dos portugueses? São respostas pessoais, você coloca a sua opinião. Aqui eu tenho para fazer mais, certo? Nessa unidade, você conheceu a história e a cultura dos primeiros povos que formaram o povo brasileiro e que construíram nosso país e nossa identidade. Que tal aprofundar um pouco mais seus conhecimentos sobre os povos africanos? Então, você irá pesquisar na internet, em livros, revistas, sobre um país e um povo africano de seu interesse. Procure destacar algumas de suas características, culturas, como festividades, instrumentos musicais, artesanato, arquitetura, mitos e histórias tradicionais, entre outros aspectos. Você vai lá na internet e pesquisa um pouco sobre os povos africanos, a cultura e escreve aqui embaixo, tá certo? E na página 25 você vai responder aqui umas perguntas bem fáceis. Qual foi o primeiro produto que os portugueses começaram a explorar e extrair no território que hoje corresponde ao Brasil? Qual foi o primeiro produto? Quem é que lembra? Aqui na letra B, qual foi o primeiro produto que os portugueses começaram a produzir no território? Lembra? Qual foi o primeiro produto? Aqui na letra C, como se chamava a relação de troca que os portugueses aqui na letra C, como se chamava a relação de troca que os portugueses estabeleciam? Vocês lembram? Inicialmente com os indígenas. Lembra que eles tinham o costume de trocar os produtos? Como era chamado essa troca? Quem é que lembra? Aqui na letra D, eu tenho qual era a situação
dos africanos que eram trazidos de maneira forçada para a colônia. Qual era a relação? Eles eram chamados de quê? Quem é que lembra? Quando eles vinham de lá da África. E por último, qual era a atividade econômica praticada pelos portugueses que envolvia a escravização das pessoas? Quem é que lembra desse também? Então, eles eram o quê? Quando eles vinham de lá? Eles eram Quem é que lembra? Escreve aí, tá? E por último, eu tenho aqui a linha de chegada. Você irá assinalar o que você aprendeu, tá certo?